Os Segredos da Mente Milionária. Este livro explica como as pessoas desenvolvem inconscientemente padrões de pensamento e comportamento nas suas relações com o dinheiro. Na maioria das vezes, eles são aprendidos com base nos comportamentos de seus pais. São esses padrões que definem o nível de riqueza no futuro. O livro apresenta um guia fundamental de princípios e pensamentos que os milionários possuem e que você deve adotá-los em sua vida para se tornar rico também. Parte 1. Padrões de pensamento específicos pré-programam nossa riqueza. Todo mundo possui uma relação diferente com o dinheiro e com a riqueza. Algumas pessoas possuem o toque de Midas, transformando tudo que tocam em ouro. Outras pessoas ganham um monte de dinheiro com uma boa ideia de negócio, mas então se tornam arrogantes e jogam tudo fora, perdendo seu dinheiro com maus investimentos. Outros nunca investem um centavo e passam o tempo todo no vermelho. Muitas pessoas acreditam que, uma vez adquirido o conhecimento correto sobre a estratégia empresarial e a administração financeira, serão automaticamente bem-sucedidas financeiramente. Porém, suas rendas e transações monetárias não dependem tanto de suas habilidades, ou mesmo de sorte, ou destino, quanto de padrões de pensamento que todos nós temos enraizados em nossas mentes. Todos possuem estruturas de pensamento salvas permanentemente em suas mentes. Milionários são programados para a riqueza, enquanto os outros são programados para níveis de renda médio ou baixo. Experiências de infância e convivência com outras pessoas são tão responsáveis por nossos comportamentos que possuem uma influência direta em nosso nível de riqueza anos depois. Independentemente de estarmos falando de milhares, milhões ou até bilhões, a renda das pessoas dificilmente acaba se desviando dos níveis que lhes foram definidos durante a infância. Mas por quê? Porque seus subconscientes os regulam como um termostato. Se seus termostatos estão definidos em um nível muito baixo, assim que colocam as mãos em um dinheiro extra, saem gastando esse dinheiro por aí. Mas se seus termostatos estão definidos para um nível alto, como riqueza, eles irão imediatamente regular um eventual aperto poupando dinheiro para garantir que suas riquezas voltem a crescer. A maioria das pessoas está programada para um nível baixo de renda, o que significa que muitas pessoas possuem o potencial de ficarem ricas, mas pouquíssimas pessoas conseguem se manter ricas e acumular uma fortuna duradoura. Por outro lado, bilionários como Donald Trump podem perder quantias impensáveis de dinheiro em determinado momento, mas eles sempre recuperam suas riquezas porque pensam como bilionários. Qualquer um que deseje seguir o exemplo deles deve aprender a desconsiderar seus antigos padrões de pensamento e reescrevê-los com pensamento milionário. Parte 2. Nossos padrões de pensamento são moldados por aquilo que nossos pais nos ensinaram sobre o dinheiro. Nossas mentes são como computadores, onde os principais programas foram instalados na infância. Os padrões ancorados em nós são baseados em nossas primeiras impressões. As coisas que ouvimos nossos pais falarem repetidamente sobre o dinheiro são permanentes salvas em nossas mentes, formando nossas ideias, que acabam por definir a maneira como pensamos sobre o dinheiro ao longo da vida. Dizeres como: o dinheiro é a raiz de todo mal, dinheiro não nasce em árvore, e não se pode comprar felicidade, se enraizam em nossas cabeças formando nosso manual do dinheiro, e influenciam nossas opiniões sobre o dinheiro. Dado que nossos pais influenciam nossos comportamentos em maior intensidade quando somos jovens, há apenas duas maneiras de lidar com as ideias deles sobre o dinheiro e fortuna. Nós podemos nos identificar e aceitá-las, ou podemos nos rebelar e rejeitá-las. De duas uma, ou nós pensamos sobre o dinheiro e riqueza da mesma maneira que nossos pais, ou queremos fazer as coisas de uma maneira radicalmente diferente. Porém, apenas a resistência não é o suficiente para quebrar o padrão de nosso manual financeiro. Isso porque quem se rebela geralmente é motivado a conquistar a riqueza pelos motivos errados. Eles não querem realmente se tornarem ricos. Eles querem apenas se rebelar contra seus pais pobres ou se sentirem superiores a eles de alguma maneira. O comportamento que aprenderam de seus pais ainda é tão dominante que, mesmo que se esforcem bastante e consigam algum dinheiro, eles provavelmente irão perdê-lo rapidamente, se não trabalharem internamente em si mesmos para rasgar seus antigos pensamentos em relação ao dinheiro. Mas por outro lado, aqueles que aprendem quando jovens que qualquer coisa é possível com dinheiro, irão ganhar dinheiro muito mais facilmente porque sua motivação de ser livre e independente através da riqueza pode ser satisfeita com dinheiro. Parte 3.
nós reproduzimos inconscientemente as estratégias de renda de nossos pais. Nossas atitudes internalizadas sobre o dinheiro não são apenas baseadas no que ouvimos nossos pais dizerem sobre o dinheiro, mas também em um padrão específico de comportamento condicionado, a maneira como nossos pais ganham seu dinheiro e como lidam com ele. Esta é a maneira como minha mãe sempre fez. Esta é uma resposta válida para a pergunta de por que você lida com os problemas financeiros da maneira que faz. Não é diferente da pergunta de por que você prepara o macarrão da mesma maneira que sua mãe. Por isso, quando você era pequeno e pedia dinheiro para sua mãe, e ela lhe dizia para pedir dinheiro ao seu pai, a ideia de que o homem é o responsável pelas finanças e que as mulheres são incapazes de lidar com dinheiro deixa uma impressão ruim na sua cabeça. Ou se nossos pais, por exemplo, passaram por uma grande crise financeira ou então uma guerra, a experiência deles de escassez irá influenciar nossos próprios padrões de comportamento. E sempre iremos acreditar que não importa quanto dinheiro tenhamos, nunca será o suficiente. As experiências que temos como crianças são essenciais para nossos primeiros passos de como lidar com o dinheiro, porque nós estudamos atentamente o comportamento de nossos pais e o salvamos em nosso subconsciente. E quando começamos a ganhar dinheiro no começo da vida adulta, nós imitamos os padrões de renda de nossos pais sem perceber. O autor do livro oferece a sua própria história como exemplo. Como construtor, seu pai ganhava fortunas, frequentemente comprando e vendendo casas, mas então investia todo o lucro em novos projetos e acabava falido. E o próprio autor consistentemente emulou essa montanha-russa financeira em seus primeiros empreendimentos, sem entender a raiz de seus fracassos. O homem é uma criatura de hábitos. Quando aprendemos algo, não é fácil desaprender. Nós podemos apenas nos libertar das estruturas de pensamento de nossos pais mais tarde, nos tornando conscientes deles e virando a chave de maneira deliberada. Parte 4. Antes de mudar sua maneira de pensar, realize um inventário completo. Se você não alcançar o nível de riqueza que deseja, isso geralmente tem menos a ver com fatores externos do que com uma condição inconsciente. Mas nunca é tarde demais para mudar isso. O primeiro passo para se tornar bem-sucedido financeiramente é reconhecer que você caiu na armadilha de tal padrão de pensamento, e este é o motivo de você não estar se tornando rico. Uma vez quebrado o padrão, o próximo passo é reconhecer de onde ele vem. Quais hábitos e padrões de comportamento você aprendeu com seus pais e quais efeitos eles tiveram sobre você? Quais padrões de pensamento você segue? Você está programado para alcançar quanta riqueza? Quais estratégias inconscientes você utiliza sempre para manter seus saldos bancários elevados? Faça uma análise geral de sua programação mental, escrevendo como as pessoas modelo em sua vida lidavam com assuntos financeiros e quais falas de seus pais estão enraizadas em sua mente e influenciam seu comportamento. Ouvir constantemente a seguinte frase: "Nós não temos como pagar por isso", lhe fez acreditar que você nunca conseguiria ter nada? Analisar sua atual situação financeira também pode ser algo bastante esclarecedor, uma vez que você lhe dá uma noção de sua própria programação. A quantidade de dinheiro atualmente em sua conta bancária normalmente mostra para quanto dinheiro você está pré-configurado para ganhar no momento e se você deveria gastar mais ou poupar. Sucessos e fracassos em investimentos e negócios normalmente revelam se estamos inconscientemente engatados em direção a ganhos ou perdas. Após descobrir como você está condicionado durante sua autoavaliação, tudo o que precisa fazer é entender que você tem a opção de adotar outra maneira de pensar e mudar a si mesmo, ao mudar a chave do seu eu interior ou em seus pensamentos, trocando seus antigos padrões de pensamento por novos que estejam direcionados à riqueza. Parte 5. Quebrando o padrão com novos comportamentos e princípios. Por mais sensacional que seria ficar rico apenas lendo livros, sabendo a teoria por trás da criação de riqueza e o que você precisa fazer diferente para faturar milhões, infelizmente isso não é o suficiente. Nós precisamos apagar as informações antigas sobre o dinheiro de nossos sistemas, não apenas adicionar novas informações. As atitudes que adotamos em relação ao dinheiro nos foram expostas constantemente quando éramos jovens. Se quisermos mudá-las, precisamos encontrar princípios novos e melhores sobre o dinheiro e a fortuna, e criar o hábito de constantemente recitá-los para nós mesmos como um mantra. Especificamente, isto significa que, se falar em voz alta para si mesmo, todas as noites, as abordagens das pessoas ricas, elas irão lentamente se implantar em sua mente e irão começar a trocar seu modo de pensar convencional
pelo pensamento milionário. Exemplos de afirmações são: eu tenho uma mente milionária. Meu dinheiro trabalha duro por mim e gera mais e mais renda. Obviamente, os arquivos em seu disco rígido interno só podem ser retirados se você estiver fazendo mudanças comportamentais conscientes. A única maneira de realmente aprender algo é fazer você mesmo. Nós humanos somos criaturas de hábitos, e qualquer um que queira mudar seu relacionamento com dinheiro precisa mudar seus hábitos. Ao fazer isso, o autor conscientemente quebrou os padrões de comportamento que pegou de seu pai, fundou uma loja de artigos esportivos e não desistiu até torná-la uma rede de sucesso e ganhar milhões. Nós também precisamos nos treinar para nos comportarmos de maneira correta. Digamos, por exemplo, que você está no shopping e vê uma bolsa em promoção. Geralmente, você estaria programado para pensar: compre, é uma barganha. Mas é exatamente neste momento que você precisa usar o seu novo programa. Se você está no vermelho, não deve comprar mais nada. Ao verbalizar constantemente seus pensamentos e tomar medidas concretas, você pode desaprender os padrões de pensamento errados e, aos poucos, aprender como agir como um milionário. Parte 6. Se você quiser ficar rico, você precisa aprender a assumir o controle sobre o seu destino. Se você quiser ser financeiramente bem-sucedido, você precisa internalizar o conceito de que é você que está sob o controle de sua vida, especialmente sobre sua vida financeira. Pessoas ricas sabem que estão no volante, enquanto pessoas de mentalidade pobre sempre estão no banco de trás, cedendo o controle de sua renda para outras pessoas. É impressionante como as pessoas que já são pobres gastam metade de seus salários em bilhetes de loteria, com a esperança de tirar a sorte grande. Os ricos, por outro lado, não apostam para ficar ricos e não esperam que fortunas caiam do céu. Pessoas pobres geralmente se colocam na posição de vítimas e culpam todos que podem: o governo, o patrão ou a situação econômica do país. Mas até você perceber que é você o responsável pela escala do seu sucesso financeiro, sua situação nunca irá mudar. Caso você se pegue colocando a culpa nos outros pelos seus problemas financeiros ou reclamando, você deve sempre se lembrar de que você é o responsável pelo seu próprio sucesso e procurar pelas razões de seu fracasso. Para quebrar o padrão de se sentir como vítima, você deve regularmente preparar uma lista com as transações que deram errado e analisar o quanto você tinha em jogo. Estou no vermelho pelo terceiro mês consecutivo porque estou fazendo muitas compras? Teria sido mais prudente ter feito uma pesquisa sobre o fundo que o banco me convenceu a investir, no qual, no fim, acabou desvalorizando? Ao invés de reclamar, você deve focar nos pontos que você pode mudar e fazer algo para sua prosperidade. Assim, você pode conscientemente embarcar no caminho para a riqueza. Parte 7. Futuros milionários devem ter uma atitude positiva em relação ao dinheiro. A ideia de que a riqueza e virtude não podem ser conciliadas é popular entre as pessoas que não possuem condições financeiras, mas não entre os milionários. Para ficar rico, você deve gostar de dinheiro. Os pobres geralmente alimentam muitos pensamentos negativos em relação ao dinheiro. Eles têm medo de que as pessoas irão gostar deles apenas por interesse, ou pior, que se tornarão pessoas más. Além disso, elas têm medo do trabalho e da responsabilidade associados à riqueza, que são um obstáculo em muitas áreas. Qualquer um que veja apenas barreiras no caminho para a riqueza e se sinta atingido pelo azar diante do fracasso, está perdendo muitas chances de ganhar dinheiro. Os ricos, pelo contrário, sentem boas oportunidades de negócio e potenciais de lucro. Eles estão preparados para correr riscos calculados e são otimistas para recuperar o dinheiro caso seja perdido. A vantagem de abraçar oportunidades arriscadas é que, com grandes riscos, vem grandes retornos. Sua riqueza vai aumentar se você abraçar oportunidades de uma maneira otimista e não se afetar com potenciais obstáculos. Também é importante que você goste de pessoas ricas se quiser ficar rico. Os sentimentos negativos, como a inveja e a desconfiança, que as pessoas de mentalidade pobre possuem sobre os ricos, as atrapalham a alcançar o sucesso. Se você odeia pessoas ricas, instintivamente nunca se tornará uma delas. E você nunca irá se associar com pessoas ricas que podem lhe dar valiosos conselhos de como se tornar financeiramente bem-sucedido. Então, adotar o pensamento milionário significa pensar mais positivamente sobre o dinheiro. Se você valorizar o que quer para si mesmo, neste caso, a riqueza, é mais provável que consiga. Aprenda a admirar as pessoas ricas e não invejá-las. Parte 8.
você só poderá se tornar rico se você der seu máximo. Os ricos sabem desde o começo que seu objetivo é a abundância e fazem um compromisso incondicional com sua prosperidade. As pessoas que apenas querem ficar ricas, mas colocam limites no quanto estão dispostas a sacrificar ou fazer, continuarão pobres. Apenas as pessoas que se comprometem completamente com a riqueza e apostam suas vidas para alcançar o seu objetivo irão prosperar. Trabalhar 16 horas por dia por um período indeterminado e aceitar que terá menos liberdade são parte do compromisso. Desafiar a si mesmo e continuar se desenvolvendo também são componentes importantes. A fortuna só irá crescer se você crescer também. Continue a estudar, participar de seminários e ler livros sobre investimentos. Isso é definitivamente necessário se quiser se familiarizar com as estratégias de adquirir riqueza. Quanto melhor conhecer o mundo do dinheiro, mais dinheiro você poderá ganhar. No final, se comprometer significa montar um negócio ou entrar em uma indústria lucrativa, porque pessoas ricas geralmente tendem a ser donas de algum tipo de empresa. Apesar de a sorte ser um fator presente no sucesso de um modelo de negócio, se você não der o primeiro passo, ou seja, fazer um plano de negócios que pode gerar dinheiro no futuro, sua fortuna será igual a zero. A melhor estratégia é começar a trabalhar na indústria que tem interesse, com entusiasmo e curiosidade, não importa em qual posição. Se você quiser abrir um restaurante, você irá aprender muito trabalhando em um restaurante e pegando os truques com o seu gerente. Se não tiver nenhuma ideia original de negócio, você pode pular no barco de outra pessoa. Neste caso, você precisa fazer um compromisso consigo mesmo de se tornar um milionário e se comprometer completamente com suas próprias ideias de negócio. Parte 9. Mire nas estrelas se quiser se tornar um milionário. Os milionários vislumbram ter muito dinheiro, enquanto o resto das pessoas gostaria apenas de ter uma renda que seja segura e suficiente. No final, o universo realiza estes desejos, porque a escala de riqueza na qual você pensa também possui um papel importante. A equação é simples. Pensar grande leva a grandes ações, o que abre a porta para ganhar muito dinheiro. Por outro lado, pensar pequeno leva a uma pequena renda. A maioria das pessoas tem dificuldade de oferecer um serviço em larga escala para um grande mercado. Qualquer um que queira ficar rico deve se perguntar quantas pessoas consegue alcançar com o que está fazendo. São 20 ou 2.000 pessoas? O número de pessoas que você atinge com suas atividades também se reflete na sua renda. Então você deve conscientemente decidir se quer alcançar milhares de pessoas ou um mundo inteiro. Por este motivo, serviços prestados pessoalmente são desfavoráveis. Se você é um massagista profissional, por exemplo, seria fisicamente impossível atender mais do que X pessoas em um determinado período de tempo. No melhor dos casos, você pode esperar ganhar uma renda sólida. Mas futuros milionários não definem limites em suas rendas, porque tempo é o fator limitante. Por este motivo, ser pago baseado na quantidade de tempo que você trabalhou não é uma boa ideia. Os ricos, e aqueles que desejam se tornar ricos, não são pagos com base no tempo, mas sim na qualidade de seus resultados, porque qualidade não possui limites. Eles não vão querer se tornar massagistas, mas sim o dono de uma rede de estúdios de massagem, e por isso terão muito mais chance de ficarem ricos desta forma. Mas, e se você não aprendeu a pensar em grande escala? Neste caso, faz sentido se cercar de pessoas que miram nas estrelas. Em outras palavras, se você quiser voar com as águias, não nade com os patos. Pessoas de sucesso não apenas infectam os outros com pensamentos ambiciosos, mas também mostram quais os passos necessários para alcançar o sucesso. Parte 10. Você só pode fazer o dinheiro crescer quando o administrar corretamente. Ganhar grandes quantias de dinheiro é uma coisa, não deixar que escape pelos seus dedos e fazê-la crescer é outra. Lidar com dinheiro de maneira disciplinada e administrar o dinheiro inteligentemente são fatores importantes para se conquistar a riqueza e prosperidade. Muitas pessoas pensam que uma renda alta é tudo o que precisam para se tornarem ricas. A maneira correta de medir a fortuna de alguém, porém, é através de seu patrimônio líquido, ou seja, o valor em dinheiro de todas as suas posses. Poupanças e ganhos com investimentos também contam. Você deve buscar ter a maior renda líquida possível e investir seu dinheiro pensando no futuro. As pessoas que mantêm uma visão geral e montam um plano financeiro de longo prazo podem alcançar um bom equilíbrio entre renda, gastos e economias. Vale a pena contratar um planejador financeiro para lhe ajudar a entrar no processo. Ter uma renda passiva,
ou dinheiro que ganhe sem trabalhar, por exemplo, retorno sobre ações ou investimentos em fundos, é também muito importante. Se quiser ficar rico, você deve começar a gerenciar seu dinheiro ao invés de guardá-lo embaixo do colchão. Não importa se é através de imóveis, terrenos ou ideias de negócio promissoras. Há muitas maneiras de investir seu dinheiro para fazê-lo crescer rapidamente. Outra grande ideia é separar a sua renda em diferentes contas bancárias. Separe 50% para despesas gerais e coloque 10% de todo o dinheiro que ganhar em uma conta estritamente reservada para investimentos. Além disso, 10% deve ser depositado em uma conta para lazer, para que você possa fazer algo bacana para si mesmo e se sentir como um milionário, como, por exemplo, ir a restaurantes caros e pedir a coisa mais cara do menu. Poupar também é parte importante de acumular dinheiro. É também muito importante manter seus custos de vida no mínimo. Se você repetidamente torrar o seu dinheiro comprando carros caros ou roupas de grife, você nunca ficará rico. Apenas as pessoas que pensam no longo prazo e estão dispostas a adiar a gratificação imediata se tornarão milionárias. Parte 11. Você tem que ter uma boa imagem de si mesmo se quiser se tornar bem-sucedido e rico. Um aspecto que separa pessoas ricas das menos afortunadas é saber seu valor e estar convencido que merece ser rico. As pessoas menos afortunadas geralmente acreditam que não são dignas e não acreditam em si mesmas. Elas continuam mal-sucedidas financeiramente porque acreditam que não merecem isso, e muitas vezes, inconscientemente, desistem na hora de agir. Uma vez que as pessoas ricas estão convencidas de seu valor, elas sabem como promover a si mesmas, suas ideias de negócio e suas empresas. Líderes geralmente são ricos porque ganham mais nessas posições, mas para se tornar um líder, você precisa encontrar seguidores, o que só funciona se você vender suas ideias corretamente. A maioria das pessoas não são bem-sucedidas porque são criadas sendo ensinadas que não é educado vender seu próprio peixe. Porém, no mundo do dinheiro e no mundo dos negócios, a mentalidade é: se eu não vender o meu peixe, quem irá vendê-lo? Recusar se autopromover é uma das principais razões do porquê as pessoas que se consideram sem valor nunca ficarão ricas. Para reconhecer o seu valor e, consequentemente, vendê-lo para os outros, você deve descobrir onde se encontram seus talentos, porque você pode aplicá-los em um produto ou serviço para seu negócio e alcançar muitas pessoas. Você precisa procurar pelo produto ideal, porque precisa ser algo que você possa dar 100% de você. Você deve procurar pelo produto ideal, porque precisa ser algo que você possa dar 100% de você. Então, o que eu posso fazer para me sentir como um milionário e ter uma melhor imagem de mim mesmo? Respire o ar dos ricos e recompense a si mesmo com algo que tenha conquistado. Uma mensalidade em uma academia, ou clube de tênis, ou um café no hotel mais caro da cidade. Todos possuem preferências de como querem se tornar ricos, mas apenas aqueles que acreditam em si mesmos conseguirão convencer os outros a acreditarem neles também. Resumo final: o nosso nível de prosperidade é pré-programado por padrões de pensamento e de comportamento, que aprendemos quando éramos crianças. Nós podemos apenas mudá-los se nós conscientemente reconhecermos, adotarmos novas atitudes positivas e implementarmos a maneira milionária de pensar em nossa mente.